galera, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo da série e último, infelizmente, mas a gente vai falar hoje sobre dados versus humanização do RH. Eu sou a Amanda, sou aqui Head de Marketing da Mindsight e acompanhei o conteúdo para saber tudo sobre o tema. Bom, sempre existe uma polêmica quando a gente fala de dados e tecnologia no RH, né? Porque existe um sentimento de que a tecnologia vai afastar o RH das pessoas, né? Vai colocar ali uma barreira, que é o software, o sistema entre o RH e as pessoas. E eu tô aqui para te falar que na verdade não é bem assim. Na verdade a gente acredita que a tecnologia e os dados ajudam a humanizar cada vez mais o RH. Por quê? Porque quando você usa a tecnologia e os dados a seu favor nos processos de RH, você tem três vantagens principais. A primeira é muito óbvia, você poupa tempo operacional. Então, o RH controla diversos processos, procedimentos em relação aos funcionários que tomam muito tempo quando você faz isso sem o apoio da tecnologia, sem o apoio de um software, de um sistema. Então, se você utilizar, abraçar essa tecnologia, você acaba conseguindo trazer muito mais eficiência para a sua operação, gastar muito menos tempo com coisas que não são estratégicas. É operação. Então é melhor para as suas pessoas do RH que você tenha um tempo menor gasto com a operação para focar em coisas mais estratégicas. A segunda coisa é que a tecnologia e os dados podem te ajudar a evitar vieses, né? Então o ser humano é por natureza enviesados. Os vieses são chamados de vieses inconscientes, né? Eles estão enraizados na nossa cabeça por diversas construções sociais, por um histórico que a gente vive na nossa sociedade. E por uma história que cada um viveu, né? A história que cada um viveu foi implementando ali na pessoa alguns vieses que são inconscientes. E por mais que a gente se monitore, por mais que a gente brigue contra esses vieses, é praticamente impossível dizer que eles não existem por completo. A tecnologia, quando configurada de uma maneira inteligente, de uma maneira consistente, ela tende a ignorar esses fatores enviesados, né? Então a máquina aprende o que você fornece para ela. Se você, por exemplo, fornece dados como performance, tempo de casa, perfil comportamental e não fornece dados como idade, gênero, esse tipo de coisa, você consegue deixar de lado vieses relacionados a esses dados demográficos e focar só no que realmente importa. Então, se programado da maneira certa, a tecnologia, os dados, os algoritmos tendem a ser menos enviesados. Óbvio que essa parte de como que a gente programa o software é muito importante, né? Se você programar ele de uma maneira enviesada, ele vai ser enviesado da mesma forma, vai só replicar ali o viés humano. Mas dá para ser muito mais preciso. E aí, a gente tem a terceira vantagem, que é uma consequência disso, justiça. Então, quando você usa tecnologia e dados, você acaba sendo muito mais justo com a pessoa. Às vezes, o RH e os gestores têm uma percepção momentânea ou uma percepção parcial mesmo de um determinado funcionário, não ter a visão completa, o histórico, os registros de tudo que a pessoa passou, não consegue fazer comparações do funcionário com outras pessoas e acaba tomando decisões que não vão ser as mais justas possíveis. Quando a gente tem dados para nos apoiar, dados bem trabalhados, dados que fornecem comparativos, dados que vêm na hora certa, a gente consegue ser muito mais justo nas nossas decisões e isso no final vai trazer mais eficiência, mais resultados para o RH. Então, quando a gente fala de todas essas vantagens, é importante a gente lembrar do papel do RH dentro de uma empresa, né? Querendo ou não, a gente já falou no vídeo anterior, a pessoa lá na ponta, o gestor que está lidando com a equipe, que vai tomar as decisões. O RH está ali como um apoio. Então o RH está ali para fazer a gestão das pessoas, no sentido de entender como moldar esse capital humano que está dentro da empresa, para que as pessoas se sintam mais satisfeitas, fiquem mais tempo e performem mais. Os três indicadores que a gente falou lá no primeiro vídeo, né? E esse papel acaba fazendo com que as principais
processos que o RH rode no dia a dia, gira em torno de definir políticas e processos que cultuem a cultura, que garantam decisões justas, eficientes. Preparar a liderança, então preparar a liderança para garantir que os líderes estão conseguindo fazer uma boa gestão de pessoas lá na ponta. E isso é muito importante também, é um dos papéis do RH. E a terceira coisa é garantir uma boa visualização de dados para os gestores na ponta. Então todas as informações que a gente tem ali das pessoas precisam ser trabalhadas e precisam ser entregues aos gestores na hora certa, no momento certo, com a comparação certa, com o histórico certo, para que aí eles tomem as melhores decisões, né? Então o RH no mundo moderno, ele tem esse papel também mais analítico, que acaba tornando ele cada vez mais estratégico. E no final do dia, é isso que a gente acredita que é a humanização do RH. Afinal, quanto mais justas forem as decisões, melhor, né? Mais humano o processo está sendo para os funcionários. Então, quando a gente fala que a tecnologia afasta o RH das pessoas, a gente acredita que só acontece se a tecnologia for usada de uma maneira errada. A tecnologia e os dados sendo usados da maneira certa tendem apenas a aproximar cada vez mais o RH de um papel estratégico e garantir a humanização e a justiça das decisões. Bom, gente, esse é o final da nossa série. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem melhor sobre essa relação dos dados com o papel do RH, que vocês estejam mais tranquilos. Se precisarem de mais informação sobre como trabalhar com isso, no site da Mindsight tem vários conteúdos falando sobre o assunto, então a gente vai deixar aqui nos comentários para vocês procurarem. E enfim, acompanhem os outros conteúdos que a gente lança, tem várias séries aqui no nosso canal, se inscreve, tenho certeza que vai ter muita coisa legal se você já gostou desse conteúdo. Até mais!